Olá, bem-vindos ao podcast da Academia Paraibana de Medicina. Este é um espaço dedicado à memória, à história e às ideias da medicina paraibana. Hoje temos a satisfação de conversar com um médico cuja trajetória reúne ciência, cultura, humanismo e preservação da memória da medicina. Falo do professor Manuel Jaime Xavier Filho, gastroenterologista, professor da Universidade Federal da Paraíba, escritor e membro da Academia Paraibana de Medicina, além de integrante da Academia Paraibana de Filosofia e da Academia Paraibana de Cinema. Nascido em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e paraibano por adoção, o professor Manuel Jaime construiu uma carreira que vai muito além da prática médica, abrangendo também literatura, cinema, história e patrimônio cultural. Professor Jaime, é uma grande honra recebê-lo nesse podcast da Academia. Dr. Manuel Jaime, Dr. Vilberto Trigueiro me incumbiu de fazer esses novos podcasts. Uma das coisas que discutimos é que precisaria começar com aquelas pessoas que já tinham feito entrevistas antes, que tinham sido justamente Ricardo Maia, Francisco Ornildo e você. O interessante é que Ricardo Maia nasceu no Rio Grande do Norte, se formou na Paraíba e se estabeleceu aqui. Francisco Ornildo nasceu no sertão da Paraíba, se formou no Rio Grande do Norte, se estabeleceu aqui. E você nasceu no Rio Grande do Norte, se estabeleceu aqui. E você é da cidade de Currais Novos. Tá bom? Então eu gostaria de começar que você dissesse alguma coisa sobre a sua infância, sobre o seu crescimento em Currais Novos, a formação que você teve, aquela questão familiar que tanto nos empolga e nos guia através da vida. Você poderia falar alguma coisa desse seu início de vida? Perfeitamente. Antes de tudo, meus cumprimentos. Sobre a cidade em que nasci, Currais Novos, que fica no Seridó, do Rio Grande do Norte, uma cidade que foi marcante para mim, por questões familiares e por questão da própria cidade. Com relação a questões familiares, a minha avó era a proprietária do hotel da cidade. E, consequentemente, os viajantes, políticos, artistas se hospedavam no hotel da minha avó, para as suas respectivas funções. E minha mãe tinha o hábito de, pelo menos aos sábados, ou às sextas, ela levava a mim e ao meu irmão, se eu tive um irmão, para o hotel da minha avó. Eu achava muito interessante aquele saída e a entrada de pessoas, o ônibus que fazia Natal Currais Novos, parava em frente ao hotel, porque esse ônibus pertencia ao irmão da minha avó. Então era uma dobradinha, né? A empresa dele, o Tom Barros, levava o pessoal da região para Natal e trazia de Natal para Currais Novos. É um fluxo assim, muito diferente daquela rotina mais morosa das cidades. E em relação à própria cidade, Currais Novos é uma cidade cujo eixo econômico, ao contrário das demais da região, era mineiros. É uma cidade de mineiros. E a cidade tinha muitas máquinas, né? E uma porção importante dos homens desapareciam porque de manhã entravam nas minas e só saíam à tarde. Era um aspecto como se fosse um formigueiro, sei lá, muito diferente. Mas uma outra vertente que me marcou muito até hoje foram 3 personagens. O padre da cidade, um engenheiro de Minas e um eletricista. O padre era um homem culto. Eu fui seminarista e tive a oportunidade de frequentar a casa paroquial onde ele morava.
E a coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de livros que ele tinha no quarto dele. Ele dormia em uma rede e praticamente as 4 paredes eram ocupadas por livros. Ele pertencia à Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e era autor de livros, entre os quais Os Holandeses no Rio Grande do Norte, que é um clássico. Uhum. Então, esse padre era um padre muito habilidoso, muito religioso, e muita devoção, e era um homem culto e complacente. Aí o engenheiro de Minas era ateu, porém muito amigo do padre. E o eletricista era comunista. Tinha lido o Manifesto Comunista no sindicato lá deles e se dizia comunista. Chegou a ser eleito vereador. Esses 3 homens conviviam de uma maneira muito harmônica. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ver o padre tomar um café da manhã com o eletricista, na mesma mesa, sendo servido do mesmo jeito. Mas o padre respeitava a competência do eletricista. Qualquer serviço na igreja, né, alto-falante e outras, e na casa paroquial, tinha que se chamar o eletricista comunista. E o ateu, esse esperava à noite que a bênção se encerrasse, na cerimônia da Igreja Católica, para conversar com o padre até altas horas, né? Até 10 horas, 10 e meia, 11. E se sabia que o assunto era filosofia, literatura, política no sentido maior da palavra. Então, me chamou muita atenção, e até hoje eu lembro disso com muita gratidão e gratificação. A lição que eu colhi das 3 pessoas, sem terem me ensinado nada, apenas Qual a tua idade nessa época, Jânio? Eu devia ter 12 anos. 12 anos, mano. Então, a tua visão do mundo começou a já ter algum aspecto muito importante, já com 3 figuras, né? Pois é. Ideologicamente, teologicamente diferentes. Pois é. E a tua formação, então, seminarista também contribuiu alguma coisa, muita coisa, para a tua visão também do mundo? Eu diria que foi decisivo. Foi estudar no seminário Santo Cura d'Ars, que ficava em Caicó. Era um seminário que pertencia a uma ordem religiosa, redentoristas, e todos os padres eram holandeses. Foi outra lição de vida para mim também. Não só pela disciplina do seminário, muita disciplina, e também pelo esmero no estudo, e também pelo comportamento dos padres. Eu me recordo muito bem de um deles, que tinha vindo da Indonésia, porque eles tinham um seminário na Indonésia também, e um deles tinha chegado naquela ocasião e sabia algumas palavras de português, muito poucas, mas ele passava o tempo todo lendo literatura brasileira. Foi aí que eu tomei conhecimento com Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lídio Rego. O seminário tinha uma biblioteca e todos nós éramos obrigados ou estimulados para a leitura. Então, o seminário me deu muita disciplina e muito estímulo para a cultura, né, para o conhecimento. E os padres holandeses, eles eram rigorosos, mas também um tanto tolerantes, né? E uma das características, eles ouviam muita música clássica. Eles falavam muito do país deles, né, da Europa. Eles eram do pós-guerra, né, 45, e falavam das dificuldades das famílias. Eu pude perceber que a maioria tinha uma origem rural, assim, pela conversa, né?
Mas também, cada um morava num quartinho, né, numa cela. E outra coisa interessante, todos tinham livros próprios nas suas celas. Uma característica importante é que eles tomavam vinho, mesmo no clima de Caicó, 40 graus abaixo da árvore, né? Mas eles consumiam vinho. E foi uma outra grande visão de mundo. Isso. Com pouca idade, mas a gente tinha muito enriquecedor. Agora, já me diz uma coisa, dessa passagem de Currais Novos, de todas essas experiências que já começou a ter muito cedo, até chegar aqui no FPB, esse intervalo de tempo, como é que foi? Bom, a certa altura, depois de 5 anos no seminário, eu decidi não fazer carreira eclesiástica e vim para João Pessoa. Vim para João Pessoa porque aqui eu tinha uma tia que morava no Beira-Mar e, em consequência, o meu pai, no mês de janeiro, trazia minha mãe, meu irmão e mim mesmo para uns 15 dias aqui em João Pessoa, né? E principalmente por conta da praia e por conta da minha tia que morava aqui. Então aqui, meu pai era muito amigo de Mário Moacir Porto, porque Mário Moacir Porto era casado com uma Currais Novense, né? Dona Giseuda, filha do Tomás Agostinho, que era o dono de uma das minas. Que voltando às minas de Currais Novos, eram 5 grandes grupos. Eram 4 grupos estrangeiros, americanos, e tinha o grupo Vachan, que é chinês, e um grupo local, que era do desembargador do Tomás Agostinho. Então, eram grupos grandes, internacionais, que ditavam o preço da cheleta no mundo. Então, meu pai se encontrou aqui com o Moacir Porto e falou a meu respeito, né? Eu tinha saído do seminário, né? E achava que eu devia continuar os estudos. E eles, claro, você tem que estudar os estudos, não pode interromper. O Dr. Mário era um homem muito ligado à cultura, muito ligado, inteligentíssimo. Um homem que me marcou muito. Também pela tolerância, era um homem muito tolerante. E ele disse, vai haver uma seleção no Liceu Paraibano e você podia se candidatar a uma vaga lá. E houve realmente essa seleção, eu participei, consegui ser aprovado, então fiz comecei a estudar no Liceu Paraibano, que foi uma outra experiência muito rica. Você foi na época da diretora Dalva Rangel Santiago, que ensinava matemática, uma disciplina férrea. O liceu também me marcou porque tinha uma biblioteca, salvo engano, se dizia, à época que tinha 3.000 livros. Né? Então, você vê para onde a gente vai. Sempre estava treinando o caminho. Agora, uma coisa, Jana, e a decisão de fazer medicina? Como é que foi tomada, em que época? O que é que influenciou? Pois é. Os novos não vão compreender isso, mas decidir ser padre e decidir ser médico são 2 coisas muito parecidas. Porque os 2 profissionais trabalham com a alma das pessoas, na maior parte doentes. Então, migrar do sacerdócio para a medicina já não foi tão difícil. E uma coisa que me chamou a atenção é que estava se iniciando a fundação da Sudene. À frente, Celso Furtado, paraibano de Pombal, um homem brilhante, e a Sudene estava sendo planejada. E a Sudene estimulou muito, porque eu lia o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco. Né? A gente tinha acesso a esses jornais. Os jornais estavam em todo o campo, estavam na biblioteca pública. E
as carreiras técnicas eram estimuladas, porque se dizia que o Nordeste só saía da dificuldade de penúria se o Nordeste se industrializasse. E para o Nordeste se industrializar, seria necessário que jovens abraçassem carreiras técnicas. E me chamou a atenção, os artigos enfatizavam muito a geologia, engenharia de minas, veterinária, agronomia, e eu me senti atraído por agronomia, uma coisa muito momentânea. Eu teria sido um péssimo agrônomo, porque a minha convivência com o campo é só de visão, né? Eu nunca plantei, nunca lidei com isso. Mas eu me interessei por agricultura, por agronomia, fazer agronomia para dar minha contribuição ao Nordeste. O idealismo de um jovem, né? Mas eu me encontrei com um colega, vai fazer o quê, rapaz? Agronomia? Você não tem jeito para agronomia, já. Você não tem, mostra suas mãos. Né? Com essas mãos você não vai ser um agrônomo nunca, né? Vamos para a medicina mesmo. Eu vou fazer medicina, você vai fazer medicina também. E eu achei aquilo tão impactante, tão positivamente impactante. Eu vou fazer medicina. Aí, estudei medicina. Estudei com meu colega José Ari Gadeira do Amaral, que hoje é cirurgião, e com Carlos Candeia, que é reumatologista e escreve muito bem. Então, nós três estudávamos juntos na casa dos pais de José Ari. E foi uma coisa muito bem planejada, um calendário. O calendário era cumprido ao pé da letra, né? Muito estudo diário, e conseguimos ingressar na Faculdade de Medicina na Universidade Federal da Paraíba, os três, de turno. Me diz uma coisa, Jean, você sabe que tua turma sempre foi duas que, quando se olha assim, era muito coesa, né? E política também. E principalmente numa fase que o país atravessava aquilo que chamam de anos de chumbo. Como foi a convivência nessa época com todo esse rebuliço? Muito bem. O Teatro Central era o diretor acadêmico da faculdade. Os diretórios no Brasil, nos cursos superiores, tinham uma importância muito grande, porque lá, nesses espaços, aconteciam reuniões, né? Também reuniões festivas, mas manifestações políticas, análise da faculdade, análise do país, né? Enfim, os diretórios nas universidades e os grêmios nos colégios de ensino médio. Então, a gente já vinha mais ou menos preparados nos grêmios e a consolidação era no diretório. Tanto é que é muito grande o número de políticos brasileiros oriundos da política estudantil. Né? Erundina, que chegou a governar São Paulo, é um exemplo disso. Né? Ela fazia política no diretório da Faculdade de Serviço Social. Marcos Gadeira, José Maris, né? E isso aí em todos os estados. Então, era uma verdadeira escola prática de política. Então, a nossa turma, o diretório da Faculdade de Medicina de uma pessoa tinha o nome de Napoleão Laureano, que foi um outro nome de dimensão nacional que lutou pela oncologia brasileira. Seria muito importante que a juventude de hoje tivesse acesso à biografia desse homem. Mas eu não estou fugindo. Vou voltar. O diretório tinha o nome dele, Ricardo foi presidente do diretório, e Ricardo deslocou a turma da Várzea, o Vale do Piancó. Né? Então, o diretório, tradicionalmente, era ocupado por colegas do Vale do Piancó, que viam no diretório mais uma oportunidade
lúdica do que de política. Então, Ricardo se candidatou contra esse grupo, né, e venceu, e foi implantado um diretório diferente. Ganhou uma biblioteca, passou a ser um palco de debates políticos. Os trotes ganharam um cunho político também, de crítica ao governo central. Então, isso foi nos preparando também para a reflexão da situação socioeconômica do país. Desigualdade, né? As pessoas sem condições mínimas, né? Uma parcela da população sem teto, desnutrido. E a gente ia ganhando conhecimento e ia aprendendo a pensar. É uma coisa importante. Não é muito valorizado nos dias de hoje, a reflexão. Eu classificaria como uma época muito... deixou você muita saudade. Isso, então de um lado a gente queria esse, né, aspecto da vivência dos episódios de chumbo, e do outro lado a gente tinha uma formação médica com nossos professores. E a gente sempre tem alguns professores. Eu tenho um professor lá em Recife, eu sou Montenegro, que ele dizia, olha, todos os professores vocês devem olhar os dois lados. Tem uns que vocês têm que aprender bem e tem outros que vocês têm que ver para não fazer mais à frente. Então, Jaime, nessa tua formação médica em si mesmo, junto aos professores, qual a influência que eles tiveram, qual aqueles que te chamaram a atenção, que fizeram com que você também pensasse na medicina como tal, e como é que tu chegasse então na gastroenterologia? Muito bem. Como você falou, é inevitável, né, a marca de alguns professores. Inevitável. Felizmente, muitos, né, na nossa faculdade. Mas, no primeiro ano, a figura mais emblemática é o professor Asdrúbio. Asdrúbio Marcília de Oliveira. Era um homem dedicadíssimo na anatomia e ao ensino. Dedicadíssimo. O Asdrúbio sabia os 4 volumes de Testi, porque isso foi desde o tempo que ele foi estudante em Recife. Os colegas dele faziam as brincadeiras na sexta noite e sábado à noite, ele ficava estudando. Inicialmente, usando livros de colegas, porque ele não pôde comprar os 4 volumes de Testi, que a época dele era em francês. Na minha época, ele era em espanhol. Então, ele me marcou muito pela disciplina, pelo conhecimento, pela dedicação e pelo empenho. Então, foi um homem que me marcou bastante do ponto de vista didático. Ele não se envolvia muito com política, essas coisas, não. Ele era anatomia. E eu diria, ele foi um dos grandes anatomistas brasileiros da época dele. O professor Vitorino Maia era outro, né? Ensinava histologia. Ele era um homem muito competente, conhecia bem a histologia, e ele montou um laboratório de histologia que era simplesmente fascinante. Era um ambiente climatizado, porque a época era difícil, bonito, mesas de fórmicas, 2 de fórmica, 2 microscópios por mesa, caixa de lâminas, tudo muito bonito. Depois, a gente prestou atenção, tem uma pequena plaquinha, né? Esse laboratório contou com a ajuda da Fundação Rockefeller. Então, foi a Fundação Rockefeller que criou aquela sala que a gente chamava sala de microscopia. Bom, na área clínica, é inevitável, eu sei que foi seu amigo também, é inevitável a figura de Hugo Montenegro Abar.
Hugo Montenegro Abar, embora não fosse um homem muito prático, mas era um homem muito inteligente, conhecia medicina interna e tinha um conhecimento geral, de cultura geral, e poucas pessoas eu conheci, tanto quanto ele tinha. Né? Ele era assinante do Lancet, era assinante do New England, isso com o salário do professor. Ele ensinava essas duas revistas, estava sempre atualizado, né? E muito dedicado, muito dedicado. Se aproximava muito dos estudantes, ele tinha uma facilidade muito grande de... Mas o Hugo falava de cinema, de teatro, de literatura, né? Escultura. Ou você falasse, ele saberia dar uma opinião. Então foi uma outra presença muito, muito marcante. Mas tem muitos outros. Se eu fosse enumerar aqui, né? Por exemplo, Dr. Eugênio de Carvalho, com o qual você trabalhou aqui, na disciplina de endócrino, né? Fazia teatro, tinha uma companhia de teatro. Ele e a esposa dele, a professora Ofélia, em São Paulo. Teatro, João. Era um professor de medicina, né, naquela época, mas à noite ia para o Teatro Santa Rosa, inclusive ele era ator de teatro. Então veja que como foi um curso, do ponto de vista de pessoas, um curso muito rico. Em relação à gastroenterologia, o professor Antônio Dias dos Santos era o regente da disciplina de gastroenterologia, né, no Hospital Santa Isabel. O serviço dele era uma coisa que tocava todos nós. Nós tínhamos que frequentar a enfermaria de jaleco. Aos sábados, domingos e feriados, tínhamos dentro de uma escala e prescrever e evoluir os pacientes da enfermaria. O serviço dele dispunha de uma salinha ao lado da enfermaria, era um pequeno auditório, tinha uma biblioteca e tinha um laboratório. Os exames de laboratório, bioquímica, hematologia, parasitológico, dos pacientes da enfermaria dele eram feitos no laboratório dele. Não, da universidade, mas anexo à enfermaria. E tem uma coisa que me marcou muito. Ele recebia, do Massachusetts Hospital, ele recebia uns casos clínicos que já vinham prontos. Tinha anamnese, o resultado do exame físico, o resultado dos exames laboratoriais, os slides da patologia, biópsia, e da radiologia. Naquela época não existia ultrassom, muito menos ressonância e tomografia. Então, esses casos eram apresentados. Inicialmente, um aluno lia os dados da anamnese e do exame físico, e nós estamos obrigados a levantar a hipótese diagnóstica a partir daquilo ali. É uma anátomo-clínica. E, finalmente, um dos docentes projetava na tela, na parede, né, do auditório dele, o resultado da biópsia e do caso. Foi aí, isso em 1970, foi aí que eu vi, bem conhecimento pela primeira vez, de um caso de doença de Crohn. No Brasil, hoje, retocolite e Crohn, que são doenças inflamatórias intestinais, está no crescente aqui no Brasil. Mas, naquela época, os casos eram muito escassos. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em doença de Crohn, em cima de um caso, foi na enfermaria, na disciplina de gastroenterologia. Essa disciplina, essa área é uma área que me interessa, né? E, de fato, eu decidi
fazer gastroenterologia. Acho que a disciplina contribuiu muito para isso. Eu comecei minha residência de clínica médica na Bahia. A Bahia era um grande centro médico. Pessoas como Elni Rocha e tantos outros eram como o Hugo Abara aqui. Eram enciclopédicos. Hoje em dia, a enciclopédia é pela internet. A gente liga a internet e toma conhecimento. Mas naquele tempo a pessoa era a internet. A pessoa dispunha do conhecimento. Não ia consultar naquela hora. Consultava lá, ia dizer na hora. Então, Gilberto Rebouças era um gastrologista lá da Bahia, casado com uma americana. Tinha até uma vinícola, né? A família da americana, a esposa dele. Ele falava sobre o vinho para a gente. Também. Então, eu fiz gastrologia, eu diria, influenciado pelo serviço do professor Antônio Dias dos Santos, porque era um serviço universitário, como era também o de pediatria do Dr. João Medeiros, como era também o serviço do professor Danilo Luna, né, na obstetrícia e ginecologia. Por exemplo, né, quando o professor Danilo Luna dava aula, todos os assistentes estavam presentes, todo dia. Todo dia. É um respeito que a gente via. A gente não via falar, a gente via, a gente presenciava. A primeira fila da sala de aula era para os assistentes do professor. O professor dava aula. O serviço do professor João Medeiros era também bonito do ponto de vista de estrutura. O prédio era bonito, o prédio tinha sido uma doação, se não me engano, da Nestlé. Mas tinha consultórios, puericultura, tinha distribuição de leite, de alimentos infantis. E a gente ia aprendendo as coisas. Por exemplo, a lata de leite, a tampinha de alumínio era perfurada, para poder o marido da mãe que exibia, ele não vender e tomar cachaça. Né? Ensinamentos e mais ensinamentos. E no gabinete do professor João Medeiros, né, estava lá o New England e o Le Monde, francês. Ele era assinante do Le Monde. Um colega nosso que se envolveu muito em política, né, terminou sendo preso, e a gente... O doutor João Medeiros era um homem de direita, né, naturalmente. Né? E a gente pensava que o doutor João fosse ser assim, o censor do nosso colega que foi preso, que era de esquerda. O doutor João Medeiros chamou esse rapaz ao gabinete dele, no serviço de pediatria, e leu um trecho do Le Monde, né, sobre a opinião da França a respeito da política brasileira. Um gesto fraternal, um gesto de extrema compreensão. Não impediu a cadeia do nosso colega, mas o nosso colega recebeu esse apoio, e que nós não esperávamos. Então, o curso tinha muitos lances. Claro que o momento não permite citar todos. Mas é isso mesmo, muito rico, né? Agora, já depois você foi partir para a especialização em si mesmo e também outros graus acadêmicos. Como é que foi, então, pós-Salvador? Aí fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz mestrado em gastrologia, né? E fiz a especialidade de gastrologia. Fiz mestrado, naquela época não era muito comum. Também foi outra experiência inesquecível. A partir da cidade do Rio de Janeiro. Frequentei o Jardim Botânico, a biblioteca na Rio Branco, né? A Biblioteca Nacional, cinemas. Né? Então, era uma cidade, do ponto de vista cultural, muito atraente. Né? E isso também contribuiu para a minha formação de medicina e de conhecimento geral, especialmente na área da cultura. Depois voltei para João Pessoa e ingressei na universidade, na Faculdade de Medicina.
E a experiência como professor, como é que você está vendo o ensino médico hoje, as preocupações com os estudantes que estão se tornando médicos? Fala um pouco sobre isso, já. Certo. Ensinar propicia uma experiência muito rica. Primeiro porque você ensina porque estudou, tem conhecimento daquela área, tanto do ponto de vista de teórico quanto do ponto de vista prático. Tem que atuar na enfermaria, tem que atuar no ambulatório. Eu acho que os estudantes, uma boa parte, deseja aprender. Claro que nos dias de hoje tem aqueles que fazem medicina com outros propósitos, mas há sempre, eu diria a maioria, que o propósito principal é ser médico, ser bom médico, para levar uma vida decente, não para o enriquecimento imediato. A medicina, se ela for praticada com decência, ela permitirá que o profissional viva bem. Agora, não enriquecimento, a não ser aqueles que fazem da medicina uma empresa, sei lá. Mas a gente ganha muito como docente, no sentido de experiência, porque você tem a incumbência de ensinar, você tem a recompensa de ver se aprenderam, se aprendem a satisfação. E aí um outro ponto, João, que eu valorizo demais é a convivência das gerações. Uma das maneiras de tornar o envelhecimento, digamos assim, mais tolerável é a convivência com jovens. E uma das maneiras dos jovens se enriquecer é a convivência com os mais velhos, dotados de conhecimentos, né? Então, cedo, não foi tardio, porque às vezes a gente aprende isso já no final. Mas eu tive a oportunidade, não só por percepção pessoal, mas por conversa. Eu gosto de conversar. Porque essa convivência de gerações, isso é uma das coisas mais enriquecedoras digamos assim, da vivência humana. Então, me aposentei, fiquei na faculdade até onde pude, e depois eu fiquei como voluntário, depois de aposentar, participando de um grupo que nós criamos aqui, com Marcelo Germoli, Mônica Henriques, um núcleo de pâncreas da Paraíba. O pâncreas, dentro da gastroenterologia, era o órgão mais esquecido. É até bom você estar perto de mim aqui, porque o pâncreas é uma glândula mista, né? Endócrina e exócrina. E nós criamos esse grupo, já se vão 8 anos, e com bons resultados, com discussão de casos, com discussão de artigos. O ambulatório lá na Faculdade de Medicina, né, no Hospital Universitário, e participação nos congressos regionais e nacionais. Então, foi outro desdobramento. Quer dizer, a docência é tão atrativa, né, do ponto de vista de gratificação existencial, e eu estou integrado nesse grupo como voluntário, naturalmente, né? Estou aposentado, e isso atesta o quanto a docência pode ser atrativa e compensadora, volto a dizer, do ponto de vista existencial. Certo, Jânio. Veja bem, de tudo que você falou até agora, então fica mais ou menos sinalizado o porquê da sua ligação com a cultura.
Inclusive, você tem livros publicados, né? Eu estava vendo aqui, Os Cinemas de Currais Novos, né? Descobrindo a cidade de João Pessoa. É a pergunta que vem. Um gastrologista, justamente, escrevendo um livro sobre cinema, sobre a cidade de João Pessoa, essas ideias, como é que surgiram, o interesse que despertou em você e chegou até a fazer essas publicações. Eu tenho uma certeza que se eu morasse lá no Polo Norte, junto aos esquimós, eu iria me interessar muito pela história dos esquimós. Como é que eles pensam? Como é a cultura deles? Então, sempre me atraiu essa história de onde eu estou, eu tenho que conhecer bem. Bom, os cinemas de Currais Novos, porque na minha época, a maior diversão era ir ao cinema. O western, né? Então, e o projecionista chamava-se Adalto, né? Ele bebia durante o dia e projetava à noite. Adalto tinha uma intimidade muito grande com a máquina de projeção e eu me aproximei dele, nem sei como, né? E senti a necessidade de escrever sobre os cinemas de Currais Novos, principalmente por conta de Adalto. Porque Adalto projetava os filmes, e aquilo era a alegria da meninada, especialmente, me recordo bem, o ciclo do Faroeste. Com relação, eu já publiquei 6 livros, né? Com relação a descobrir na cidade de João Pessoa, o mesmo motivo. Passei a morar na cidade de João Pessoa, que tem uma história riquíssima, uma arquitetura belíssima, infelizmente mal conservada, um centro histórico também. Se eu moro nessa cidade, eu preciso contribuir de alguma maneira para a própria cidade. Então, é um livro que é uma reflexão sobre lugares que me marcam nessa cidade, né? Como é que esses lugares estão e como eles poderiam estar. É um livro que, se ele ficar obsoleto, eu acho que já está ficando, melhor, porque significa que isso foi corrigido. Então, se o que eu apontei no livro os dirigentes passam a resolver, então isso é bom porque o livro vai ficando desnecessário. Mas, de qualquer maneira, registrou um momento daquela situação na cidade. Eu também escrevi um livro sobre os meus 6 anos de medicina. E eu acho que também é um gesto de gratidão para a faculdade da qual eu me formei. Eu sou médico hoje porque existe a Faculdade de Medicina de João Pessoa. Então eu senti a necessidade, a obrigação de escrever sobre esses 6 anos que foram decisivos para a minha vida. E nesse livro eu enfoco os docentes, o corpo de funcionários, os doentes, que naquela época eram chamados de indigentes, porque não tinham nenhum plano de saúde governamental, o SUS não tinha sido criado ainda, e os próprios colegas. Né? Então, são 4 ângulos. E assim vai, João, a gente vai escrevendo. Inclusive, claro que isso aí tudo tem a ver com a temporalidade, e daí vem a história, né? E como é que surgiu a criação do Museu da Medicina da Paraíba? Como é que está a situação atual? Eu pergunto isso porque há pouco eu estava com o Cláudio Orestes. Sim. E ele até me disse para falar com você como é que estaria isso, que é outra pessoa também interessante, não é? Muito bem. Há pouco tempo eu falei em Napoleão Laureano. Napoleão Laureano era médico. Foi designado para ser o primeiro professor de histologia da Faculdade de Medicina. Foi quando houve um diagnóstico que
de um osteosarcoma na mandíbula. E, por conta disso, ele se afastou. Ele não chegou a assumir a cadeira, a disciplina, e procurou recurso. Foi a Recife, não teve solução, foi para o Rio de Janeiro, também não teve solução, e foi para os Estados Unidos. E lá, o pragmatismo do América está, volta para a sua cidade, não há recurso para o seu caso, né? Tenta aproveitar seus dias, mas volta para a sua cidade, é o mais sábio. Aparentemente é uma situação dura, mas terminou sendo uma solução possível. Ele tomou uma decisão. Eu vou voltar para a minha cidade, mas eu vou lutar por aqueles que sofrem desse mal e que venham sofrer. Ele saiu de um sofrimento individual para um pensamento coletivo. E como é que ele fez? Bom, procurou as autoridades, inclusive o presidente da República, Getúlio Vargas, as instituições médicas e não médicas, bancos. Nós temos que fazer alguma coisa pela oncologia brasileira. Precisamos criar centros de atendimento ambulatorial e de internação, que o paciente portador de câncer ele está abandonado. E a coisa é tão séria que as pessoas nem pronunciavam a palavra câncer com medo de contrair a doença. Veja o grau de desconhecimento. E os hospitais gerais não queriam aceitar o paciente com câncer. O paciente com câncer é mais ou menos o que foi o leproso na descrição da Bíblia. Pois bem, então ele foi a voz do Brasil, deu entrevista no Cruzeiro, deu entrevista nos diários sociais, que era de outro paraibano, Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand facultou toda a rede dele, né, de televisão não tinha na época, da revista e dos diários. Tomei conhecimento, foi muito comovente, por exemplo, a entrevista que ele deu na Voz do Brasil. Bom, finalmente o governo acordou, né? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, deve muito a Napoleão Laureano. E começou a ser construído no território nacional, realmente, entidades dedicadas ao atendimento à câncer. Então, veja, se Napoleão Laureano tivesse sido entrevistado, ele contar com a própria voz essa trajetória, como isso tinha sido importante para gerações sucessivas. Então, o Museu da Imagem e do Som, que é do departamento do Conselho Regional de Medicina, ele nasceu atrelado à Academia Paraibana de Cinema, que tem essa missão também de preservar a história, preservar a memória aqui do nosso estado. Então, vamos entrevistar médicos, professores, que de alguma maneira deram e dão uma contribuição muito grande não só à medicina, mas em outros aspectos. Há pouco tempo eu falei do Dr. Eugênio Carvalho, no teatro, e nasceu com essa ideia. Acho que... E dentro dessa mesma linha de raciocínio, como é que você vê o papel das academias, né, de medicina, particularmente a nossa aqui, a Academia Paraibana de Medicina, sob a regência do professor Gilberto Trigueiro? Eu acho essa sua pergunta de um grande oportunismo, muito oportuno. As academias têm um grande papel, desde que elas se envolvam com a sociedade. Uma academia que fica restrita entre quatro paredes,
a tendência é se fossilizar, que não é o caso da nossa. Então, as academias são integradas por pessoas que, de alguma maneira, deram uma contribuição nas áreas em que atuam, ou em áreas nas quais não atuam, mas têm destaque, e que essas pessoas decidiram juntar esforços para reverter para a sociedade, para o estudante de medicina, para os médicos. E eu vejo a nossa Academia Paraibana de Medicina, felizmente, com esse perfil. A Academia tem discutido problemas relacionados à medicina e problemas relacionados à sociedade, né? Inclusive, nas reuniões, as reuniões são facultadas, algumas delas, as não administrativas, são facultadas a um público leigo. E também a Academia de Medicina tem se aproximado muito das demais academias. Então, eu considero espaços especiais, né? Espaços ricos, desde que, eu quero enfatizar isso, desde que saiam das quatro paredes, né? Se envolvam com a sociedade, com a coletividade. E que problemas vivenciados pela coletividade, pela sociedade, problemas médicos e não médicos, sejam de interesse também das academias. Então, nós estamos nos referindo à nossa, porque a entrevista acontece aqui nesse ambiente, mas todas as academias. Jaime, estamos chegando perto aqui do final do nosso podcast, mas você continua como médico, como se diz, o médico continua atuante, consultório, com esse projeto da gastrologia, né, com o núcleo de pâncreas e com outras atividades também culturais. Então, o médico de estetoscópio. Atualmente, a sua atividade é a mesma, atendimento clínico, etc, etc. Sim, eu faço consultório diariamente, no turno da tarde. No turno da manhã eu tenho diversas atividades relacionadas à medicina ou não. Eu integro a Academia Paraibana de Cinema. Eu participo do Núcleo de Pâncreas da Paraíba. Eu participo da Academia Paraibana de Cinema. E, do conhecimento de vocês, né, eu gosto de frequentar os cafés da cidade. E nos cafés eu tenho tido uma experiência riquíssima com contatos de pessoas médicas e não médicas. Mas nos cafés a gente fala sobre tudo, literatura, política, medicina, tudo. Então, os cafés, para mim, são ambientes abertos, ambientes, em geral, bonitos. Algumas pessoas já têm alguns cafés de rua bem interessantes. E a gente cria na mesa de um café, dependendo de quem esteja do outro lado, né, ambientes que são muito gratificantes. Uhum. Eu peço ao Criador que me preserve os meus neurônios para estender isso até onde for possível, né? Até onde for possível. E é claro, Jaime, que para a gente ter isso tudo precisa, claro, de um suporte, né? Então, o indivíduo que tem a família, certo? Que essas coisas são extremamente fortes para a gente, né? E para a gente conseguir as coisas, esse apoio é fundamental. E você hoje, inclusive, já casou um neto há pouco tempo, né? Já tem algum bisneto assim encomendado ou não? Como é que está esse aspecto familiar? Não, por enquanto está nos netos. Eu tenho 4 netos. O mais velho tem 27 anos, está fazendo residência de gastrologia. Tem um outro com 14 anos e tenho 2, são gêmeos, com 12, 13 anos. Então, ainda não chegou o momento do bisneto, não. Mas com esses 4 netos
É uma riqueza muito grande. Isso. Tá bem. Ô Jaime, veja bem, nós estamos agora chegando no final. Eu queria que você, antes de encerrar, você deixasse uma mensagem, principalmente para os médicos que estão terminando o curso, os médicos que estão entrando na vida profissional, porque a gente precisa ver que a medicina é aquela profissão que lida muito com o sofrimento. O humanismo é fundamental. Que você poderia dizer alguma mensagem para essas pessoas? Primeiro, não aprender apenas medicina. Medicina é muito importante, é essencial e é uma obrigação. Vou lembrar aqui o eletricista lá de Currais Novas. Ele era respeitado porque era um bom eletricista. Então, o médico, qualquer profissional, só será bem respeitado se ele souber, do ponto de vista técnico, aquilo que ele se propôs a fazer. Mas saber só medicina, agora ir para o campo da gente, não é suficiente. É muito diferente você fazer uma consulta com um médico que saiba muita medicina e uma consulta com um médico que saiba muita medicina e que tenha cultura geral. Porque abre seus horizontes. Né? Então, a gente tem que estimular a juventude, particularizando aqui o estudante de medicina e o jovem médico, a terem uma aproximação muito grande com a cultura geral. É um pouco difícil, porque no momento a esterilidade cultural está predominando, mas é possível. Por exemplo, a leitura de um livreto, né, pequenininho, A Vida de Ivan Illich, tem a ver com medicina, muito a ver. Porque o personagem central é um homem ainda jovem, sofre uma queda, contrai uma doença, não fica muito claro que doença foi essa, mas eu sei que ele só fez piorar. E esse livro é de um russo, é de Tolstói, e Tolstói descreve com uma maestria como passou a ser o mundo desse cidadão doente, que mesmo na cama, mas ele observava o médico que o atendia, inclusive com críticas, o comportamento da esposa e da filha, o comportamento dos amigos. Tolstói vai descrevendo tudo isso. É um livro muito, muito rico. Bom, e ele vai entendendo que aquelas pessoas que ele pensava que eram muito úteis para ele, queriam muito bem a ele, parece que não era bem assim. Né? E ele encontrou realmente refúgio num funcionário da casa, que era mujik, né, dos russos. Esse cidadão, né, era servo dele, né, foi quem mais ajudou. E, então, eu não vou contar tudo, porque eu gostaria até que os jovens comprassem esse livro, eu li esse no Kindle, né? Mas são livros como esse, e são muitos, né, que enriquecem a vida de qualquer profissional, particularmente a nossa, né? A vida particular. Então, tem muitos, né? Muitos. Acho que bons filmes também, a gente aprende muito com bons filmes, com museus, com leitura, com observação, com conversa. A gente tem que fugir da mediocridade e perseguir um nível, em primeiro lugar, de satisfação a gente, né? Porque se nós estivermos satisfeitos, a gente leva a satisfação. E não esquecer, a gente aprende muito com o cliente. A anamnese será sempre riquíssima no ato médico,
Porque se você souber se despir de vaidades, você vai aprender muito com o próprio cliente. O cliente, ele, ao descrever o que ele sente, ele já aponta para a gente o diagnóstico. Mas também, eles, quando contam a situação deles, a gente termina aprendendo muito com eles. Tá bem, Manuel Eugênio. Então estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Em nome da academia, eu só tenho que agradecer, não é? Você ter compartilhado conosco suas ideias, sua história, sua visão do mundo, sua capacidade de ver as coisas como realmente devem ser vistas, aquilo que enriquece o ser humano, que no fundo é o humanismo, é aquilo que você tem que estar aqui por alguma coisa. Cada um de nós tem um destino, né? E o seu brilhantemente tem sido feito de uma maneira realmente que nos deixa todos muito sensibilizados. Então, muito obrigado, Manuel Jaime. Quero agradecer também aqui a Sicredi, nas pessoas do Dr. João Bezerra e na pessoa do Dr. Paulo Valério, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Então, muito obrigado. Esse espaço, né, o padre Theodor Amsterdam, isso também é um privilégio para a cidade e para o Estado. Inclusive, a Simples Vista está acontecendo nesse espaço. Mas esse espaço tem contribuído para a formação de uma mentalidade cooperativista, que é uma mentalidade coletiva. E a gente pode mudar muito o perfil socioeconômico desse Estado através do movimento cooperativista. Então é muito gratificante sentir esse ambiente bonito, moderno, né? Ativo, promotor do desenvolvimento. Eu agradeço não só a você pela sua gentileza costumeira, mas também aos dirigentes da Sicredi por ter criado esse ambiente e propiciado situações como essa em que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Muito obrigado. Muito obrigado também, Jaime.